chamo Iago, sou do 8º ano A. Hoje estamos aqui com o nosso ilustre convidado, Luciano. E não é querendo falar não, mas esse é o melhor coordenador que a gente tem. Hoje estamos com o tema Ser coordenador, entre esperanças e desafios. Você pode se apresentar? Olá, boa tarde, né? Meu nome é Luciano. Posso fazer minha audiodescrição? Pode. Meu nome é Luciano, tenho 43 anos, sou branco, homem de pele branca, falta um pouco de cabelo, né? mas compensa na barba, né? Então a barba bastante grande, estou com a camisa preta, com o nome do podcast. É isso aí. Luciano, temos uma pergunta aqui que quase todos aqui da nossa produção e da nossa escola tem uma dúvida, né? Como é ser coordenador? Boa pergunta, mas primeiro eu queria, se for possível, quebrar o protocolo, né? Agradecer a oportunidade de vocês, falar que para mim é uma experiência primeira, inédita, nunca tive a oportunidade de participar disso. Parabenizar, porque ser coordenador é acreditar nesse potencial que vocês têm, né? É fazer com que vocês acreditem no potencial de vocês, o trabalho que vocês vêm fazendo, que é de excelência. Eu acho que se todas as escolas tivessem um grupo como vocês aqui do 8º A, esses meninos que têm se dedicado, né, que têm se colocado, não medem esforço, vocês não medem esforço para aquilo que é cobrado, para os desafios que são postos para vocês, e é muito bom ver esse engajamento de vocês. E vocês me chamaram para falar de uma temática que, se em algum momento eu me emocionar, porque ser esse coordenador me remete a um histórico passado, né? Algumas pessoas podem até me chamar de romântico ou de filósofo, não que seja um discurso filosófico, né? Mas eu acredito que a educação, ela parte do princípio de que a gente precisa ser afetivo, né? Acolher. E eu tive essa oportunidade de ser acolhido, né? Antes de me conhecer como um jovem, né? Como um homem da vida. E eu tive a ajuda de um professor que nunca foi a minha professora em sala de aula, mas foi aquela pessoa que acreditou naquele jovem que estava lá jogado, que muita gente não tinha nem perspectiva de que daria alguma coisa de bom, né? Então fui esse jovem, como muitos outros jovens que vocês conhecem, que estão aqui na escola, que vocês sabem do dia a dia, eu também fui isso, né? Assim como vocês, eu sonhava, mas eu não tinha nenhum tipo de orientação de ninguém. E é uma caminhada que envolve alguns momentos difíceis, de muita lida, de muita renúncia, não é? Se me permite, e aí vocês vão me falando qual o tempo que eu tenho para falar, mas eu precisava fazer essa introdução para tentar situar vocês, né? Aos 3 anos de idade, eu fui deixado pelos meus pais, com uma senhora já de 65 anos. Se vocês me perguntaram, Luciano, por que eles te deixaram? Eu não vou saber responder, né? 3 anos me deixaram, ela me criou, e aí me faltava essa referência de criança, de ter um pai, de ter uma mãe presente, coisa que muitos têm e outros também não têm. Mas no meu caso, por não ter essa presença desse pai, dessa mãe comigo, eu tentei viver da forma que eu achava que era preciso eu viver enquanto criança, enquanto adolescente, de querer fazer tudo o que eu achava que era permitido. E esse achar que era permitido, eu perdi muito tempo. Com 10 anos eu não sabia ler, né? Com 9 anos eu não sabia ler, com 11 anos eu não sabia ler, e eu fui alfabetizado aos 14 anos. Quando eu conheci, né, esse jovem que estava lá, jogado, sem um pouco de esperança, sem ninguém para acreditar, não que minha avó não acreditasse em mim, mas imagine você, uma criança de 3 anos deixada com uma senhora de 65 anos, mas que não sabia ler, que não sabia escrever, e que tinha que dar conta dessa criança, né? Que tinha que cuidar dessa criança porque era a responsabilidade dela naquele, naquele momento. E por não ter essa orientação, eu não me preocupava com escola,
ia para a escola para bagunçar quando era criança. Com 9 anos de idade eu fui expulso. Eu fiquei 3 anos sem poder estudar em nenhuma rede, em nenhuma escola do estado, né? Foi baixado um decreto, nessa época eu estudava no IERP, que hoje é o CEP, mas eu estudava, fazia o 3º ano, primário na época. E aí, em uma bendita reunião com o diretor, nessas muitas idas dos estudantes à sala do diretor, eu com 9 anos, xinguei o diretor, fui desrespeitoso com ele e ele me expulsou. E baixou um decreto, o governo do estado baixou um decreto que durante 3 anos, nenhuma escola do estado poderia me acolher, né? Para mim dar a educação que eu precisava escolar. E aí, mais uma vez, entra uma senhora de 65 anos, que não era alfabetizada, mas que queria me garantir alguma forma de estar na escola, né? Mas eu ia para a escola e não via sentido nela. Porque nos momentos, nas reuniões de pai, meu pai e minha mãe não estavam lá. Quando era chamado para pegar uma nota, um boletim, todos os pais estavam ali. O meu não estava, a minha mãe não estava, né? Não procurava, ninguém estava na escola para procurar saber como que eu estava. Se eu estava aprendendo, se eu não estava aprendendo, se eu estava brigando, se eu não estava brigando. Mas até isso me fazia falta. Eu brigava na escola, mas não tinha ninguém para também responder essa queixa, né? Essa ocorrência. Então, fui crescendo no meio de muitas outras crianças. Em 1996, eu fui receber um convite para participar de uma catequese na Igreja Católica, né? E esse participar dessa catequese foi que naquele momento me despertou para a necessidade de aprender a ler, porque eu via que todos sabiam ler no grupo que eu participava da catequese, todos os outros meus colegas sabiam ler e eu não sabia ler. E por incrível que pareça, eu consegui ser alfabetizado por um dos livros mais difíceis, que é a Bíblia. A Bíblia me ensinou a ler, né? Eu tinha vontade de ler a Bíblia. Só que eram muitas palavras difíceis. Só que eu tive uma professora da catequese que também era professora e que não desistiu de mim e falou, ó, vai dar certo. Começava a me colocar na frente dos grupos para ler os pequenos versículos e eu ali gaguejando, sem conhecer letras. Imagina, 14 anos, não sabia. Comecei a participar da catequese, foi uma catequese especial, se eu não me engano a gente ficou menos de um ano nessa catequese, porque era uma catequese de jovens e adultos, que a gente chama de catecumenato, né? E aí eu fui fazer essa catequese, como todos os outros jovens também, nessa catequese de uma menina muito bonita, né? E que foi o motivo de eu não desistir da catequese, porque se não tivesse essa menina lá, Amanda, eu teria desistido, mas eu não, Amanda, né? Mas eu não tive nada com a Amanda não, só era aquela paixão de adolescente que falava, eu vou para a catequese porque a Amanda vai estar lá, né? Mas aí, quando a gente pensa por uma concepção religiosa, Deus estava preparando algo e colocou a Amanda ali para pelo menos me atrair para estar na catequese. E foi na catequese que eu comecei a aprender de fato o conceito de leitura, o conceito de conviver com o próximo, de estar do lado do outro colega que precisa de ajuda, né? Me envolvi com crime. Quando era jovem, me envolvi com crime, andei com muitas pessoas erradas. Embora eu nasci num tempo, numa época que não tem a violência que tem hoje. Eu estava conversando com um colega ontem, falei, cara, se eu tivesse nascido nesse tempo de hoje, com o que eu fiz, eu não estaria nem mais vivo, né? Porque os meus contatos com os caras da pesada eram muito fortes, mas naquele tempo não tinha arma, não tinha nada. As nossas brigas eram de murro, era de pedrada, era nesse sentido, né? Mas eu vivi isso tudo. E eu quero fazer essa contextualização para falar desse meu papel de coordenação, enquanto coordenador pedagogo, que para mim, né, a minha função enquanto coordenador é ver vocês brilharem. Se toda a escola tivesse coordenador como o senhor, estaríamos todos de bom agrado. Porque o senhor é uma pessoa incrível, uma pessoa que ouve a gente, que nos acolheu desde que chegou. Então, a gente tem que agradecer. Eu que agradeço. Porque, por exemplo, eu acho que eu tinha uma semana aqui que eu fui acolhido de uma forma que eu nem imaginava que eu fosse acolhido. E quando eu falo que eu me predispus a ser um coordenador, eu vou voltar um pouco de novo. Sou formado em zootecnia, né? Área das ciências agrárias.
Como eu falei, com 14 anos eu não sabia ler, passei a conhecer a igreja, comecei a frequentar a catequese, fiz a primeira comunhão, né? Depois eu conheci uma comunidade chamada Canção Nova, que também é católica, tem uma casa de missão em Conquista. Me dispus a fazer o caminho vocacional. Naquele momento eu queria ser missionário, né? Pensei em até ser padre, né? Caminhei bastante tempo, fiz teologia e comecei a viajar em missão. E aí comecei a andar a Bahia toda pregando em encontros, né, para jovens da Renovação Carismática Católica. E aí eu fui galgando dentro da Igreja Católica alguns postos, né, que até então, para aquela época, por ser muito jovem, por ser muito novo, quem fazia parte da igreja não acreditava que um menino naquela época, 15, 16 anos, poderia chegar a ser ministro da Eucaristia, né, poderia chegar a ser missionário de uma das maiores comunidades do mundo, eu posso assim dizer, que é a Canção Nova. Então, com 16 anos, eu já era ministro da Eucaristia, já tinha deixado uma vida de bagunça, né, que eu vivi, uma vida de drogas, que eu vivi muito intensamente. Muita gente, quem me conhece, sabe da minha história. Vocês estão me conhecendo agora, talvez não sabem muito de fato, mas os mais velhos, que sabem quem é Luciano, sabem o que o Luciano passou, sabem que o Luciano padeceu para estar aqui, embora eu ainda não cheguei onde eu quero, né? E quando eu me coloco nessa condição de falar assim, eu estou saindo das ciências agrárias, vou voltar para minha cidade de Jequié, porque eu fui estudar em Ilhéus, vim para Jequié, atuei por 14 anos na área das ciências agrárias, trabalhei na Secretaria de Agricultura, mas ainda faltava algo dentro de mim, né? E conversando com os colegas, inclusive o colega padre, e sempre eles me falavam assim, velho, você precisa fazer mais pelas crianças. E aí eu já era pai, eu fui pai muito novo, com 19 anos eu já era pai. Então, por não ter aquilo que eu gostaria de ter enquanto filho, e ouvindo que esses colegas me falavam, você precisa fazer mais pelas crianças, eu falei, caramba, como fazer mais pelas crianças? Aí conheci um curso chamado Pedagogia, que me falaram que trabalhava com criança. Eu falei, caramba, velho, você professor de criança? Não conhecia nada do curso. Então tá, tudo bem, vou ali. Fiz o vestibular da UES, passei, fui cursar Pedagogia, lá conheço a disciplina Educação Infantil. E aí eu comecei a me descobrir e ter a atenção do que o colega tinha dito, Padre Estevam, nunca me esqueço. Agora eu estou tentando compreender como eu posso fazer mais pelas crianças. É no meu labor, né? Na minha diária, no meu diário, com os meninos em sala de aula. Era essa forma de estar próximo a eles, porque eu nunca tive do meu pai um abraço, nunca tive da minha mãe um abraço. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai, ele falou que tinha fé em Deus. Pode me ver, moro debaixo de uma ponte, ou ele ia me ver morto pelo crime. Eu falei, cara, não é isso que eu quero para mim. Eu quero fazer diferente. Não é fácil, não tem sido fácil, nunca foi fácil. Passei fome, passei frio, tenho passado muita dificuldade, porque quando a gente chega na escola, que a gente tenta dar o nosso melhor, e o melhor no sentido de falar assim, eu quero que esses meninos sejam os melhores possíveis. Mas quando a gente não vê esse retorno, enquanto profissional, a gente também fica um pouco debilitado, porque caramba, eu estou tentando dar para esses meninos aquilo que eu não tive. Eu estou tentando dar para vocês aquilo que eu não tive. Atenção, conversa, alguém para me escutar. Quando eu chegava em casa chorando, que eu apanhava na rua, quando alguém me oferecia um cigarro de maconha, me oferecia uma carreira de cocaína, não sabia falar não, né? Então me faltou alguém para falar, isso é errado, não vai por aqui. Eu não tive isso enquanto criança. E é isso que eu quero para vocês, é falar assim, ó, é possível. Talvez a gente não vai ser aquilo que a gente imagina ser, porque o mundo é muito injusto. O mundo nunca vai ser justo. A gente pensa, a gente sonha para querer ser alguém. Agora, tipo assim, também se eu ficar no meu quietinho, sem fazer nada, de fato eu não vou chegar onde eu quero. Mas se eu falar assim, eu vou me colocar, sempre vai ter alguém que vai estar ajudando. Sempre vai aparecer alguém que vai falar assim, ó, estou contigo. E essa professora, que não foi minha professora, foi que naquele momento confiou em mim e falou, ó, você vai ser capaz de chegar onde você quer. Chegar onde eu quero, não. Se eu vou chegar para mim, eu não sei. Né? E por onde eu passo, e eu falei isso com vocês, enquanto eu estiver no Anitta, eu vou estar dando o meu melhor por vocês. Vou fazer de tudo por vocês, se quiserem.
porque eu não tive quem fez isso por mim. E vocês estão tendo. Embora algumas pessoas sejam mais duras, outras não. Mas diz a própria Bíblia fala, né? Quem ama, corrige. E às vezes corrigir dói. E às vezes eu não queria ouvir essas correções. E por isso que eu escolhi fazer o errado. E é isso que eu não quero que vocês façam. Entende? Porque eu sei que vocês podem chegar onde vocês querem chegar. Já estamos numa comunidade totalmente marginalizada. As pessoas que olham para o Anitta aqui talvez não acreditam que daqui pode sair o que vocês estão fazendo aqui. Eu tenho certeza que as melhores escolas do município, que seja particular, não faz o trabalho que vocês fazem. É bom pra gente, enquanto profissional, mas o que eu falo em relação a me colocar no seu lugar, João Hélio, Wendy, Iago, é para falar assim, ó, se eu tive condição de chegar até aqui, vocês também vão ter. Se os pais estão sendo um pouco duros na medida do possível, dentro das suas dificuldades, é pro bem. E isso me faltou. Eu queria que meu pai chegasse na escola, nem que seja para me dar um cascudo, mas que ele estivesse presente ali. E não estava. Eu queria que minha mãe chegasse e falasse, eu vou te quebrar num pau, na frente de todo mundo na escola. Mas ela nunca fez isso. Ela nunca teve na minha escola. Já fez. Né? E vocês têm todo o tempo. Vou falar uma coisa para vocês. Me corta por dentro. E é algo que eu não gosto de fazer. Ter que chamar um pai aqui. Mas é necessário. Porque a escola faz o papel dela de escolarizar. Mas quem vai ensinar é a família. Então aproveita isso, aproveita a professora Daiane que tem aqui, um menino como o Nicolas que está chegando aí, que está ajudando, né? Aproveita porque talvez não vai ter mais. E essas pessoas que estão acreditando, vocês imaginem que tem dia que eu não durmo pensando em cada um de vocês. O que eu posso fazer para melhorar a situação de vocês? Né? E quando a gente não tem esse retorno, machuca. Vai falar assim, Luciano, fica frustrado? Eu não sei se a palavra seria frustrado, mas uma coisa eu falo, eu não vou desistir. Ser coordenador, para mim, é muito mais do que ser um professor. É ser pai, é ser irmão, é ser amigo, é ser parceiro, é saber ouvir, é saber falar, porque eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo, eu tenho certeza. Né? Hoje eu tenho 3 filhos. Tenho uma filha de 21 anos, mora em São Paulo, tenho um filho de 19 anos que está fazendo direito na UFBA e tenho uma filha de 10 anos. Sou um bom pai? Não sei. Não sei se eu sou um bom pai. Me falta muita coisa? Falta. Porque tudo que eu vivi, eu tentei corrigir. Mas vai ficar sempre aquela ausência de alguma coisa que você não conseguiu resolver enquanto era criança, que você vai levar para o resto da sua vida, enquanto adulto. Vai levar, não tem jeito. Tem lacunas lá no passado nosso, que por mais que a gente tente corrigir, elas não vão sair das nossas vidas, porque são consequências também das nossas escolhas. Eu estou sempre falando para vocês, não deixa o arrependimento bater daqui a 10 anos. Eu sempre falo, por onde eu passo, eu queria voltar, ter 14 anos, para fazer diferente. Eu queria voltar a ser um jovem, a ser uma criança. Primeiro porque eu não lembro nada da minha infância. Se você falou, você não lembra quando eu tinha 5, 6 anos? Não lembro. Não consigo lembrar de nada do que eu vivi. Eu só consigo lembrar de que eu precisei trabalhar muito cedo. Com 7 anos eu ia pra feira vender picolé, ia catar lavagem, ia trabalhar na barraca, pro dono da barraca me dar 1 quilo de tomate para eu levar para minha avó. Via nos pés dos meninos uma sandália Olímpicos naquela época, e era um sonho ter uma sandália Olímpicos. E eu fui carregar a feira para comprar minha sandália Olímpicos. Né? E minha avó batalhando, nunca desistiu de me dar o básico. Atenção, amor. Mas o mais importante para mim, naquele momento, ela nunca conseguiu suprir, que foi a ausência do meu pai e da minha mãe. E hoje eu percebo e ouvi do meu pai, ele falar, caramba, velho, tanta coisa ruim que eu te disse, e hoje tu é o único filho que ainda chega aqui na minha casa e me abraça. Tu é o único filho que fala assim, que se importa comigo. E olha que meus irmãos
tem uma vida super top. Os caras têm condição muito boa. Mas o filho que ele mais rejeitou é aquele que volta lá para falar com ele, para falar que acredita nele, para falar que hoje ele, na condição de um alcoólatra, né, em recuperação, fala assim, ó, eu tô aqui, velho. Não tem um amor de... Eu confesso para vocês, se você falar, você tem amor de filho com o pai? Eu vou falar que talvez não tenha, porque eu não aprendi o que é isso. Hoje eu posso falar assim, eu tenho amor de pai para com os meus filhos, mas do meu pai para comigo, eu não aprendi o que é isso. Então isso me falta. Talvez isso seja o que me bloqueia na mente, algo que me deixa não construir daqui para frente, porque está mal resolvido. Mas enquanto vida eu tiver, eu vou estar lutando. Se eu vou conseguir, não sei. Se eu vou chegar lá onde eu quero chegar, eu não sei. Mas enquanto eu puder lutar, enquanto eu puder continuar acreditando, eu vou continuar. E se eu puder levar todos comigo, é isso que eu quero fazer. E esse é o meu desafio enquanto coordenador. Porque primeiro, antes de ser coordenador, eu já falei, sou pai, sou irmão, sou amigo, sou parceiro, sou conselheiro. Para depois vir um coordenador pedagógico. E o meu desafio é ver vocês fazendo isso aqui. Se daqui sair engenheiro, sair médico, tudo bem. Mas eu quero que saiam daqui homens e mulheres formadas de caráteres. Porque tem muito engenheiro, tem muito médico, tem muito professor super do mal. E esses para mim não, essas pessoas para mim não entram na minha estatística. Mas se eu sair daqui a sei lá, se eu vou estar vivo daqui a um minuto, não sei. Mas se lá na frente eu ficar velhinho e passar por vocês e falar, poxa, ele está uma mulher muito bem realizada. Yasmin está muito bem realizada. Jonathan está um cara... Para mim vai estar bom, velho. Consegui a minha meta, consegui o meu objetivo. Que foi de pelo menos falar para vocês, ó, vai por aqui. Se teu pai está sendo isso, tua mãe está... Esquece. Porque também leva em consideração o que eles passaram. Já parou para pensar o que o seu pai e sua mãe sofreu para ter você até hoje? A gente condena. Pô, meu pai não vale... Pô, mas meu pai também sofreu pra caramba. Ele não aprendeu o que é amor, ele não aprendeu o que é isso. Como é que ele... Se ele não aprendeu, como é que ele ia passar para mim? Se ele não aprendeu, como é que ele vai conseguir passar para mim isso? Então, esse é o meu objetivo enquanto coordenador. É de perceber que vocês estão indo muito bem e que não estão deixando a peteca cair mesmo nessa sociedade que a gente está aí de um mundo cão, né? Já dizia Edson Gomes, desse mundo cão que a gente vive. E que vocês vão precisar constantemente, diariamente, como um gato, né? Colocar junhar e tentar subir e eu tenho certeza que vão conseguir. Agora, tipo assim, é bíblico, né? Depois eu vou responder o que o Andy me perguntou. Luciano, você é católico? Eu falei, depois a gente conversa sobre isso. Independente da sua religião, existem dois caminhos. Ou tu escolhe um, ou tu escolhe o outro. Ou tu escolhe o que é bom, ou tu escolhe o que é ruim. É bem mais fácil escolher o que é ruim. E a gente deixa o que é bom, porque é sempre mais difícil. Mas sabe que o ruim vai te trazer consequências, como o bom também. Só que as consequências do ruim é ruim, as consequências do bom são coisas boas. Pô, Luciano, eu não estou aguentando. Só mais um pouquinho só, irmão. Tu aguentou até agora? Só mais um pouco, porque vai dar certo. É isso. Próxima pergunta. Como você se sentiu ao saber que seria transferido de escola? Caramba, velho, essa foi dura. Primeiro, minha vida toda, desde que eu entrei para pedagogia, para educação, e aí, como eu falei para vocês, que eu conheci dentro do curso, dentro da graduação, uma disciplina chamada Educação Infantil. Então, a minha vida toda, tudo que eu fiz, tudo que eu faço, sempre pensando na educação infantil. Eu me senti muito confortável na educação infantil, porque ainda são meninos que obedecem, né? São meninos que a gente fala uma vez só, são meninos que expressam mais carinho, mais atenção, mais amor com a gente. Não que vocês não façam isso, mas já estão adolescentes para jovens, já se acham com o narizinho em pé, e tem que estar reclamando várias e outras. Mas, tipo,
quando eu tive que eu seria transferido de escola, para mim foi duro, porque eu não queria sair da educação infantil, né? Mas quando eu cheguei num determinado local em que me falaram, ó, tem 3 escolas, e as 3 diretoras estavam brigando, não, vai comigo, vai para minha escola, vai para minha escola, eu não conhecia a Anitta. Né? O meu sonho, a minha vontade era coordenar a Nossa Senhora da Luz por tudo que eu já ouvi daquela escola. Eu gosto de me colocar nesses desafios. Quanto mais a escola dizem que é pior, é para lá que eu quero ir. Né? Que eu sempre falei, no dia que eu ser um professor, né, eu não quero ir para a escola do centro, eu quero ir para a escola da periferia. Porque ser professor do centro é muito fácil. Vai para a periferia, vai ser professor lá na periferia, vai ver o sofrimento dessas pessoas, que aí tu vai de fato saber o que tu quer da tua vida. Né? Então nessas 3 escolas que estavam lá, não, vai para minha escola, eu já estava com um pé na luz. A diretora daqui chegou, não, vamos para lá para me ajudar. Eu falei, não, tá tudo bem. Então eu vou lá para a Anitta. As outras diretoras ficaram até chateadas comigo, porque eu esperava que eu fosse ajudá-las. E eu vim para a Anitta para tentar fazer alguma coisa. E eu gostaria de sair do Anitta e deixar alguma coisa. Sei lá, um pouco da barba, não sei. Mas deixar alguma coisa de fato, ó. O professor Luciano passou por ali e deixar alguma coisa de boa. É isso. Bom, o que você acha que poderia melhorar nessa escola ainda mais? E aí vocês estão me apertando sem abraçar. Como eu falei, eu sou muito do... Não que eu seja romântico ou filósofo, mas eu acredito muito na educação afetiva. E falta aqui no Anitta essa afetividade. As pessoas serem mais humanas. Não que não sejam humanos, vocês estão entendendo? Mas humano, tipo, tem dia que vocês vêm para a escola que vocês não querem escrever, querem ser ouvidos. Tem dia que vocês estão vindo para a escola que vocês não querem estudar, querem chorar, querem ter atenção, e essa atenção às vezes não é dada. Alguns, claro, que chamam atenção demasiadamente, fora do comum. Mas tem dia que a escola, vocês não estão na escola para estudar. Estão aqui na escola porque em casa não tem acolhida, porque em casa não tem atenção, porque não tem conversa, não tem ninguém para falar assim, ó, negão, eu te amo, velho, tô contigo. Eu te amo, tô contigo. Tá ligado? Então tem dia que vocês vão estar na escola só para ser acolhido. E às vezes isso falta. Só que eu não posso abraçar todos ao mesmo tempo, né? Então para mim o que falta na educação ainda é um pouco de empatia e falar assim, ó, eu já passei por isso e eu me coloco no teu lugar. É isso aí. Luciano, o que você, saindo do percurso escolar, da área escolar, o que você imaginava da sua vida fora da área escolar? Eu não estaria vivo. Se eu não conhecesse a escola, eu não estaria vivo. Se eu não conhecesse essa universidade, eu não estaria vivo, porque eu estaria no crime. Em 94, para a idade que eu tinha, eu fui um dos meninos mais influentes no mundo do crime, embora nem todos saibam disso. Se eu não tivesse conhecido pessoas, uma professora que não foi minha professora, que acreditasse em mim, eu não teria chegado aos meus 30 anos, não. Porque nesse período, eu fui para Salvador e chegou em Salvador, eu levei vários tiros. E nenhum dos tiros pegou em mim. Quando eu volto no lugar que eu estava, todas as balas estavam na parede, no mesmo lugar que eu estava. Estava com minha avó bateu. Eu fui para Salvador para ficar, para morar em Salvador, para tentar alguma coisa em Salvador. Só que minha avó foi comigo, foi me levar. Isso foi na virada do ano, Natal de 1995. Ela desesperou, vamos embora. No outro dia a gente vai embora. E eu só volto em Salvador hoje, quando é algum congresso, e nada mais deu certo para eu voltar para Salvador. Eu sempre me pergunto, caramba, era tudo que eu mais queria, era ter voltado, ter ficado em Salvador. E até hoje, nada deu certo para que eu voltasse para Salvador. Meu filho foi para Salvador, está estudando em Salvador, e eu nunca consegui voltar para morar em Salvador. Até hoje. Porque eu não sei. Quinta, perdão.
você teve uma certa conexão conosco, falamos do Anitta. Como você se sente sendo tão amado? Confesso para vocês que teve dias que eu não quis voltar mais para aqui. Não por vocês. Não por conta de vocês. De fato, por não perceber essa educação humana que eu comungo, que eu confesso, que eu prego, que eu busco. Não é? Quem me conhece, quem foi meu colega de faculdade, quem convive comigo sabe que eu sou muito humano. Eu sou muito de me doar, né? De me colocar no lugar das outras pessoas e falar assim, ó, independente do que tu fez, nesse momento eu te acolho. Se tu quiser errar amanhã, aí vai ser um problema teu. Mas nesse momento, esquece o que tu cometeu de erro, porque eu tô aqui do teu lado. E no primeiro momento que eu cheguei aqui, eu não senti isso. Ouvi muitas coisas ruins, muitas, inclusive para que eu me afastasse de um monte de gente. Mas não é essa educação que eu penso. E eu nunca vou pensar nessa educação que seja excludente. Eu gosto de estar perto. E a gente também gosta disso. Muito. Percebes? Bom, quais foram as suas dificuldades na vida? Caramba, as minhas dificuldades na vida. Essa é osso, viu? A minha dificuldade na vida foi não ter tido orientação quando eu precisei. E aí volto novamente. Foi a ausência dos meus pais, a ausência dos meus irmãos, que mesmo sendo família, nunca foram unidos. Então para mim talvez se eu tivesse tido 1% do que eu penso de família, acho que talvez nem seria professor, velho. Talvez me faria também ser uma pessoa ruim. Então tá sendo bom. Nosso caro Luciano, como você pretende melhorar e orientar seus alunos para o crescimento deles futuramente? Mostrando quem eu sou, velho. Mostrando a minha vida, falando de mim pra vocês e se vocês perceberem que de fato eu sou um exemplo a seguir, pra mim isso é o suficiente. E que exemplo, né? Isso é responsabilidade, sabia, né? Muitas. Vocês não imaginam. Se hoje a minha responsabilidade era grande, amanhã, depois desse podcast, ela aumenta ainda mais. Porque isso aqui vai chegar a outras pessoas. E eu não posso fazer com que essas minhas palavras, trabalho de vocês, sejam simplesmente mentiras. Fica tranquilo que o senhor é um exemplo grande pra gente. Pô, isso é mais. Isso é bom. Próxima pergunta. Como você tirou tantas forças para conseguir chegar onde você está hoje em dia? Você contou com a ajuda de seus familiares? Só minha avó. Só minha avó, hoje ela fez 103 anos, mas não enxerga, não anda, não levanta, não come mais sozinha, mas não para de falar e de perguntar por mim. É aposentada, de um salário mínimo, mas todo mês ela tem que deixar um dinheirinho guardado para mim, de um salário mínimo. Não, minha avó, eu não quero. Deixa para Lara, deixa para Guilherme. Não, eu não quero. Pô, você não quer nada mais de mim? Por que você não está querendo? Eu não estou precisando, não. É isso que eu ouço dela. Então, para mim, ela é exemplo. E eu confesso para vocês, ainda ontem eu estava comentando com uma colega, ela falou, caramba, você não vai ver sua avó, não? Eu falei, vou sim. Se sua avó chegar a morrer, o que você vai fazer? Eu não vou no velório dela. Como eu não fui do meu avô, né, que quando eu comecei a me entender enquanto um adolescente, meu avô foi embora, que era a minha referência. Então eu não consegui olhá-lo no caixão, como também não vou conseguir olhar minha avó. Então não quero, embora, né, a gente espera isso, ela já está mais do que cansada, mas eu já deixei muito claro. Não precisam me falar, não precisam me ligar, que eu vou conseguir.
outros. Por exemplo, no Fundamental 1, como são crianças, obedecem com mais facilidade. Os pais participam mais, os pais estão mais presentes. No caso de vocês, adolescentes, alguns pais estão presentes, outros não. Isso dificulta muito, porque só a escola ela não vai dar conta. Por mais que eu queira, por mais que a Prodai queira, por mais que os outros profissionais aqui queiram, se as famílias não estiverem juntas conosco, o nosso trabalho não vai muito além, não. O diferente é que quando a gente vê e pega exemplos como vocês, que a gente fala, caramba, a gente deixa um pouco a família do lado naquele momento, fala, vou dar o meu melhor por eles aqui nesse momento, porque eu estou percebendo que eles estão querendo, e se eles estão querendo, se nesse momento a família não está participando, vamos junto. Se depois a família quiser acompanhar, perceber que vocês estão dando certo, pô, isso é muito bom. Mas se naquele momento eles não querem, mas contanto que não impeçam com que vocês avancem. Eu só peço isso. Como você, nosso caro coordenador esse ano, imaginou a Escola Anitta antes de chegar aqui e como você vê a nossa escola hoje? Como eu falei para vocês, do Anitta sempre foram os piores relatos. Das pessoas que trabalhavam aqui dentro mesmo. Não foi só lá de fora, foi de quem trabalhava aqui dentro. Porque muitas das vezes a gente não é ouvido e não visto, né? Entende? Então eu ouvi muito isso. E hoje eu percebo que Faltava alguém para acolher. Tipo, senhor. E esse alguém chegou e é o senhor. ah, que bom, né? Que bom, e que me ajudem, né? E que me ajudem, mas Só o senhor como outras pessoas, né? o Anitta não é o que falaram pra mim, não. Tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, tem os seus conflitos, como todos os lugares têm. Eu acho que vocês só precisam de pessoas que acreditem em vocês. Só isso. A escola, por mais que ela tenha que apresentar números e resultados, eu sempre costumo falar, temos que fazer projetos, temos que fazer avaliações, mas para mim, acima de tudo, dessas avaliações, o surgimento de vários caráteres masculinos e femininos, que isso vocês vão levar para a vida toda. Porque a gente está aqui na escola. Quando vocês chegarem na universidade, não vai ver nada do que a gente vê na escola. É um mundo novo. Mas o que vocês se tornarem enquanto homem e mulher, isso vai ser para a vida toda. E eu quero passar pelas ruas e falar, ó, tá vendo o João Hélio, velho? Ó, o menino tá bem, velho. Ouvi coisas boas. Tá vendo o Vini ali, velho? Deu uma dor de cabeça do caramba, velho. Mas, ó, tomou juízo. E não ver como vocês têm presenciado os colegas de vocês indo muito cedo. Assassinado todos os dias aí. Talvez aquele carinha que foi assassinado ali só precisava ser ouvido. E que não foi. O que é uma escola democrática? É onde os alunos são protagonistas. Uma escola democrática é onde os alunos são protagonistas e fazem a escola acontecer. Nós, professores, coordenadores de gestão, estamos ali para gestar os processos. Mas o brilho da escola são vocês alunos que fazem acontecer. É o que eu penso. Bom, e o que o senhor tem a dizer sobre a gente, nós, alunos do Anitta? Anjinhos. Muito gentil. São meninos de potencial. Cada um dentro das suas limitações, mas tem potencial. É uma escola que, ano passado, teve o melhor IDEB. Vocês foram os melhores avaliados. Será que não tem coisa boa aí? Será que esse exemplo não tem que ser perpetuado? Mostrado? Entende? Pô, vocês bateram a meta. Esse ano deu uma caída, porque um monte perdeu o compromisso que precisa ter. Para chegar de novo, para corrigir, só depende de vocês. Se dedicar. Pô, eu sei, velho, estudar não é fácil, não. E também não é bom, não é prazeroso. Mas é uma necessidade. Nós que somos da periferia, estudando já está difícil. Imagine sem ele. E o que o senhor adquiriu de aprendizado na escola Anitta do Rio? Que eu não sou melhor do que ninguém.
sou melhor do que ninguém. E que eu passei por situações que vocês não passaram e que não vai precisar passar. Mas depende de vocês. Bom, qual é a sua visão sobre os projetos da escola Unida Rabelo Barreto? São desenvolvidos por nós, estudantes, alunos, como por exemplo, podcast, coral, inclusive a nossa exposição lá no Museu Histórico ano passado. Eu acho que vocês precisam aparecer mais. E aí não é uma constituição só da escola, é uma rede, né? Há interesses, não sei se há interesse de que a escola UNITA seja melhor, ou se porque está na periferia tem que continuar sendo uma escola de periferia, né? Não penso assim. Eu penso que a escola da periferia ela é exemplo, porque o sofrimento é de vocês. São vocês que padecem no dia a dia. São meninos que passam fome, são meninos que não têm o que comer, não têm o que beber, não têm onde dormir. É vocês que vão demonstrar isso. E eu acredito que pode dar certo. Eu confio muito nisso. Então, como eu estou falando, eu não me vejo na escola do centro. Enquanto eu puder estar na periferia. Você gosta da batalha, né? Eu gosto de estar aqui nesse desafio. Dói, machuca, tem dia que não durmo, tem dia que eu choro pra caramba, porque parece que meu trabalho não está surtindo efeito, né? Algumas pessoas me cobram, tá passando a mão na cabeça, tá dando ousadia, né? E não é dessa forma que eu penso. Não é assim que eu penso. Eu penso no acolher. O que Jesus fez com aquela prostituta lá? Só acolheu, irmão. Cabeça baixa. Quem tem a pedra aí? Quem tem, atira a primeira. Quem não tem pecado aí? Quem não errou? Atira a primeira pedra aí. Todo mundo ficou envergonhado. Porque talvez o pecado era pior do que daquela prostituta. Jesus acolheu. E quem estava com ele o tempo todo fugiu. E ela não. Chegou lá humildemente, só pediu perdão. Tem uma outra passagem da viúva que oferta toda a riqueza que ela tem. Talvez aquela seria a única moeda que ela tinha para dar comida ao filho dela. Não, vai para o melhor, vai para o Senhor. Ela confiou, deu tudo que ela tinha. E veio por acréscimo. Quando a gente dá o nosso melhor, vem algo de bom. Talvez não naquele momento, ou não como nós gostaríamos que fosse. Poxa, eu queria estar aqui na escola Unita Rabelo agora e ver vocês, sem essa dificuldade de comprar tudo do bom e no melhor. Mas não é como a gente pensa. Mas eu preciso continuar acreditando que isso pode ser possível. E essa escola, vocês vão passar, ela vai continuar. Vão os primos, vão os sobrinhos, vão os filhos. Cuida dela. Porque não é só nossa, não. É de todos. Bom, você poderia deixar um recado para nossos telespectadores e para nós? Caramba, deixar uma mensagem para vocês é de que todos juntos, no mesmo sentido, os objetivos são alcançados. Mas se todos remarem desordenadamente, o barco não vai para lugar nenhum. Verdade. Agora, Luciano, eu queria perguntar para o senhor o que o senhor achou do nosso podcast? Cara, uma iniciativa, como eu estou falando, acho que precisa ser mostrado. A gente precisa, esse podcast, ele precisa sair de dentro do Unita. Ele precisa ganhar outros rumos, mas com histórias que sejam verdadeiras, que sejam íntegras e com meninos e meninas que estejam dispostos a fazer a diferença. Que estejam numa comunidade que todo mundo enxerga errado, que o professor para vir aqui é porque já não tem outro lugar para ele ir, e quando ele chega aqui ele fala, caramba, eu vou vir para aqui, mas que ele venha para o Unita e fala, ali eu vou fazer a diferença e é ali que eu vou me encontrar. Isso só vai depender dos alunos. É você, João Hélio, Iago, Andy,
colocar lá a menor semente, que é a mostarda, né? Aquele grãozinho lá, coloca lá na cabeça de Lucas ali. Pô, vê Lucas aqui, que já saiu da escola e tá dando a contribuição dele. Pra que exemplo melhor? Que está acreditando na escola, que talvez ele, em alguns momentos, essa escola não acreditou nele, mas ele está aqui. Para que exemplo melhor? Às vezes a gente precisa fazer com que as pessoas comecem a acreditar naquilo que elas não acreditavam. Bom, estamos quase encerrando o fim, né? Mas a gente tem a rapidinha ainda. Rapidinho a gente vai falar a palavra e você vai falar o que significa pra você. Beleza. Então vamos começar. Superação. Luta. Escola Anitta. Transformação. Sofrimento. Sofrimento. Oportunidade de crescimento. Força. Força. Continuar correndo atrás, mesmo quando ela faltar. Seus alunos amados. Uhane. Todos. História. História. Posso deixar alguma coisa de boa, de bom. Educação. Princípios. Ok. Agora nossa produção vai trazer uma lembrancinha para o senhor. Lembrança. Valeu, meu cara. Tem foto? Vou levantar aqui, velho. Cá, velho. Obrigado. Nossa, velho. Mas antes de encerrar, eu quero um abraço coletivo de todo mundo. Pode ser. Bora, E a gente. foto. E a foto. Vem, Lucas. Vem todo mundo. Vem, Yasmin. Vem a Atila. Vigia, varão. Que Nicolas vai entrar. Aí, faz o selfie com o Nicolas agora, né? 300 fotos. Vem aí, Nicolas.